Enemex, o conteúdo do Enem ao seu alcance. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, responsável pela disciplina de Matemática do Enemex. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com uma ferramenta muito poderosa da matemática, a análise dimensional, e será aplicada na física. E veremos a importância de se trabalhar com os valores das grandezas com as respectivas unidades, e que as grandezas poderão ser trabalhadas com diferentes unidades, e que essas unidades poderão ser trabalhadas como se fossem números. Acompanhe comigo na tela. Bem, pessoal, você já deve ter visto com o seu professor a equação dos espaços do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Bem, pessoal, reparem que quando nós trabalhamos no sistema internacional, o valor desse espaço final é um valor em metros. O valor do espaço inicial é um valor também em metros. O da velocidade é um valor em metros por segundo. E o tempo é um valor em segundos. E por que essa conta dá certo, pessoal? Porque repare que quando eu faço o produto entre metros por segundo, esse segundo pode ser simplificado e o resultado será em metros. Quando eu somo um valor em metros com outro valor em metros, o resultado é um outro valor em metros. Tudo bem? Agora perceba, pessoal, que se algumas dessas unidades não estivessem compatíveis, poderia dar problema. Por exemplo, se esse espaço inicial fosse dado em quilômetros, por exemplo, ou a velocidade em quilômetros por hora, ou esse tempo em minutos. Reparem, pessoal, que não tem como a gente fazer esses cálculos com unidades que não estão compatíveis. E, claro, que se fizermos com os cálculos com unidades que não estão compatíveis, o resultado vai dar errado. Então, pessoal, reparem que se eu estou trabalhando em metros os espaços, a velocidade tem que estar em metros por segundo. E se a velocidade está em metros por segundo, o tempo tem que ser segundos. Tudo bem? Vamos ver uma outra equação que vocês trabalham muito na física, que é a equação das velocidades. V igual a V0 mais AT, aceleração vezes o tempo. Bom, no sistema internacional de unidades, a velocidade é metros por segundo. A velocidade inicial é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. E o tempo é segundos. Quando eu faço o produto entre metros por segundo ao quadrado por segundo, olha o que nós temos aqui, pessoal. Metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metros por segundo vezes segundos. Vezes segundos, reparem que eu posso cancelar segundo com segundo. E aí o que vai sobrar? Metro por segundo. E quando eu somo um valor em metros por segundo com outro em metros por segundo, vai dar um outro valor em metros por segundo. Então, pessoal, percebam a importância dessas unidades estarem compatíveis. Tudo bem? Agora, imaginem se, por exemplo, uma das velocidades estivesse em quilômetros por hora, ou o tempo em minutos. Aí teríamos que fazer as conversões. E, pessoal, a fórmula de conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa, também é demonstrada pela análise dimensional. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Ó. O que eu posso fazer para transformar um valor que está em metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa? Bem, vamos pensar no seguinte, ó. Quilômetros, quilo, o prefixo quilo representa 1000. 1000 o que nesse caso? 1000 metros. Então, 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Agora, e hora? Quantos segundos tem em uma hora? Bom, vamos lembrar do seguinte, ó. Uma hora tem 60 minutos. E em um minuto tem 60 segundos. Portanto, em uma hora, quantos segundos nós teremos? Vamos chamar aqui de x. Bem, vamos multiplicar em cruz e nós teremos o seguinte, ó. X é igual a 60 segundos vezes 60 minutos dividido por 1
minuto. E pessoal, lembrando que na análise dimensional nós podemos trabalhar as unidades como se fossem números. Então eu posso simplificar minuto com minuto. Então o que vai sair daqui? Que x é igual a 60 vezes 60, 3.600. O quê? A unidade que sobrou aqui, segundos. Então em uma hora tem 3.600 segundos. Bem, mas se eu dividir 1.000 por 1.000, vai sobrar 1. E se eu dividir 3.600 por 1.000, vai sobrar 3,6. Portanto, pessoal, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 3,6 metros por segundo. Bom, mas supondo que eu queira transformar 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Bem, reparem que quilômetros por hora, nós vimos que é equivalente a isso aqui, a 1 sobre 3,6 metros por segundo. E fazendo essa conta aqui, 72 dividido por 3,6 é igual a 20, o quê? Metros por segundo. Por isso, pessoal, que quando convertemos uma velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E se nós quisermos transformar um valor que está em metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Tudo bem? Bem, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos de velocidade e aceleração. Dá uma olhadinha aqui. 10 metros por segundo é um valor de uma velocidade. Mas o que significa isso? Dá uma olhadinha aqui. Um móvel com uma velocidade de 10 metros por segundo é o mesmo que dizer que a cada segundo ele percorre 10 metros. Assim, em 2 segundos ele irá percorrer 20 metros. Em 3 segundos, 30 metros. E assim por diante. Bem, agora dá uma olhada para esse outro número aqui. Esse é um valor de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas será que a gente também pode dizer que um automóvel com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ele caminha 10 metros a cada 1 segundo ao quadrado? Não faz sentido, né? Então aqui, se a gente trabalhar com análise dimensional, a gente vai entender um pouquinho melhor que uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é o mesmo que dizer que a velocidade varia de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, há uma variação da velocidade de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, pessoal, resumindo, eu posso entender a velocidade como sendo a taxa de variação da posição em função do tempo e a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Tudo bem? Vamos ver uma aplicação disso. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2 minutos e meio, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é... Bem, pessoal, vejam um erro que muitos alunos cometem. Muitos alunos ignoram essas informações aqui. Eles ignoram as unidades que estão sendo trabalhadas. Porque gostam apenas de trabalhar com números. E isso, pessoal, é um erro gravíssimo. E, pessoal, veja por quê. Reparem que o tempo é dado em minutos, a velocidade em quilômetros por hora, e ele pede aceleração em metros por segundo ao quadrado. Reparem, pessoal, que as unidades não estão compatíveis. Então, se eu dividir a variação da velocidade, que está em quilômetros por hora, pela variação do tempo, que está em minutos, o valor que vocês vão encontrar não significa nada. E pior, esse valor, esse número que vocês vão encontrar é uma das alternativas. E aí, o sujeito que fizesse isso ia direto para a alternativa e achar que estava acertando.
e muito pelo contrário. Ele errou e errou feio. Então, pessoal, vamos resolver tomando muito cuidado com as unidades. Então, olha aqui, pessoal. Primeiro, como a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós primeiro vamos trabalhar o tempo que está em minutos para segundo. Por quê? Porque a aceleração tem que ser obtida em metros por segundo ao quadrado. Bom, a variação do tempo é de 2 minutos e meio. Só que em 1 minuto há 60 segundos. Então eu vou trocar esse minuto por 60 segundos. Então vai ficar 2,5 vezes 60 segundos. E isso aqui é igual a 150 o quê? Segundos. Bom, o próximo passo é transformar a velocidade que está em quilômetros por hora em metros por segundo. Então, ó, essa velocidade, 540 quilômetros por hora, vamos transformar em metros por segundo. E vimos que para isso temos que dividir por 3,6. E isso daqui, 540 dividido por 3,6 é igual a 150. O quê? Metros por segundo. Tudo bem? Bom, fazendo o cálculo da aceleração, nós temos que 150 metros por segundo dividido por 150 segundos será igual a... Bom, 150 por 150 é igual a 1. Metros por segundo dividido por segundo é igual a metro por segundo ao quadrado. E isso corresponde à alternativa B. Tudo bem, pessoal? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Fiquem ligados nos outros vídeos de análise dimensional. Até a próxima!